Antes dos heróis, antes dos deuses, antes mesmo do próprio universo existir, já havia coisas observando, entidades que não nasceram em planetas, não possuem corpos e também não seguem nenhuma lei da realidade. Outras, o fim inevitável de tudo, elas não lutam por poder, elas são o poder, de forças que sustentam universos inteiros, a horrores conscientes que caminham entre dimensões, até seres capazes de reescrever a própria história como se fosse apenas um roteiro. Ao longo da ficção, a Marvel, Lovecraft, SCP, Warhammer, fantasia e além, diferentes mundos criaram entidades tão absurdas que ultrapassam o conceito de personagem. E por que aqui não estamos falando de força física? Estamos falando de conceitos vivos, ideias que pensam e realidades que podem morrer. Hoje você vai entender todo tipo de entidade cósmica já criada na ficção, como elas funcionam e quem está no topo da existência e por que algumas dessas entidades não deveriam sequer ser compreendidas pela mente humana, porque quando você olha para o nível mais alto da cosmologia da ficção, percebe uma coisa assustadora: o universo nunca esteve no controle. Abraxas, no início da existência, o universo era considerado ilimitado, mas ainda assim possuía um fim inevitável, e para garantir a sua continuidade surgiu a eternidade, a personificação viva do próprio universo. Essa essência era a força enigma que representava toda a realidade, e caso ela caísse, nada existiria, exceto aquilo presente em todos os universos simultaneamente. Assim, uma eternidade sustentava um universo infinito, enquanto uma multi-eternidade sustentava o multiverso inteiro. O universo sempre existiu em equilíbrio entre o caos e ordem, e para contrabalancear a criação, surgiu o Abraxas, a personificação absoluta da própria destruição, uma entidade inerente à própria eternidade, onde ela sempre existiu dentro dela, mas permaneceu inativo porque havia um mecanismo de contenção, o Galactus. Em cada realidade, a eternidade garantia a existência de um Galactus para impedir que o Abraxas despertasse. O Galactus, ele funcionava como um estabilizador cósmico da existência. Porém, quando o Galactus da Terra 616 morreu, o equilíbrio foi corrompido e o Abraxas finalmente pôde ser livre novamente. O Abraxas não é apenas um destruidor, ele é uma arma suprema da própria eternidade, uma entidade bomba criada para encerrar conflitos cósmicos antes mesmo de começarem, especialmente contra o Oblivion. A eternidade podia usá-lo como uma bateria de poder infinito, ampliando ainda mais a sua própria força. A sua libertação foi responsável pela loucura progressiva do Galactus, que previu a sua própria morte, que escolheu Norin, o Sulfito Prateado, como seu arauto, caso perdesse o controle. E sem um Galactus, não havia mais ninguém para conter o Abraxas, algo considerado uma tragédia cósmica inevitável, pois um universo sem um Galactus seria profundamente instável. Livre, o Abraxas então começou a viajar entre realidades alternativas, matando todas as versões do Galactus e usando então seus restos como faróis para navegar pelo multiverso. A sua chegada causou o colapso das barreiras dimensionais. Universos começaram a se fundir, realidades alternativas coexistem simultaneamente, versões divergentes da Terra surgiram juntas e o tecido da realidade dobrava sobre si mesmo. Até o ato, o observador, foi derrotado, perdeu suas memórias e entrou em coma. Franklin Richard teve pesadelos proféticos anunciando a sua chegada, demonstrando o nível de ameaça que o Abraxas representava, uma entidade capaz de destruir toda a existência. O Quarteto Fantástico descobriu que a única arma capaz de detê-lo era o Anulador Supremo, cuja a localização estava fragmentada entre múltiplas versões do Tocha Humana em diferentes realidades. E quando então tudo parecia perdido, o Franklin e a Valéria combinaram seus poderes e ressuscitaram o Galactus, o primeiro, manipulando então diretamente os conceitos da eternidade e infinito. Galactus recuperou o Anulador Supremo e entregou ao Reed Richards, que tomou a decisão extrema, aniquilar o próprio universo para reiniciar a realidade. O universo então foi restaurado, as barreiras dimensionais voltaram ao normal, personagens mortos retornaram
retornaram à vida, Abraxas desapareceu. E como parte essencial da própria eternidade, Abraxas não pode ser destruído permanentemente. Um tempo depois, ele renasceu no 8º cosmo e passou a servir novamente como uma arma viva para a eternidade. Ele foi usado contra o Oblivion, causando então uma explosão capaz de danificar gravemente e mais tarde concedeu seu poder à Tempestade Eterna, a Aurora, permitindo que ela derrotasse entidades cósmicas conhecidas como Endens, ou então os Invernos Negros. Temendo então consequências futuras, a própria eternidade assumiu o controle da própria Tempestade Eterna e também eliminou o Haddad sem misericórdia. Abraxas representa o contraponto inevitável da criação, a destruição necessária para o renascimento da realidade, a arma final da própria existência. A sua existência prova que seu nível mais alto da cosmologia da Marvel, a criação e destruição, não são opostos, são funções complementares da própria eternidade. Mesmo Galactus, o Devorador de Mundos, existe apenas para impedir que algo pior desperte. Abraxas, a força destinada a encerrar toda a realidade quando o equilíbrio falha. Nyarlathotep. Nyarlathotep é conhecido como Deus rastejante do caos, é uma entidade dos mitos de Cthulhu, criado então pelo H.P. Lovecraft. Diferente então da maioria das divindades Lovecraftianas, ele é ativo e também interage diretamente com a humanidade, atuando então como mensageiro, alma e vontade, executora dos deuses exteriores, especialmente pelo Azathoth. Ele é famoso pela sua natureza manipuladora, sádica e por possuir inúmeras formas, sendo então uma das entidades mais inteligentes e perigosas do mito Cthulhu. Nyarlathotep foi concebido por Lovecraft após um sonho intenso relatado em uma carta de 1921, que inspirou o poema em prosa Nyarlathotep. Ao contrário então de entidades cósmicas distantes ou então adormecidas, ele representa a consciência ativa dos deuses cósmicos, servindo como intermediário entre os horrores universais e a humanidade. Enquanto muitas dessas entidades são irracionais ou então indiferentes, Nyarlathotep age conscientemente e ele possui 1000 formas ou então avatares, podendo então surgir como um faraó egípcio, figuras humanas carismáticas, entidades monstruosas como então o assombro das terras ligado ao trapezoedro reluzente, e no mundo então dos sonhos ele confronta personagens como Randolph Carter como representante direto dos deuses, e ele simboliza o aspecto consciente do caos cósmico, a inteligência que conduz à insanidade universal. A sua presença está associada a cultos antigos, visões apocalípticas e a perda inevitável da sanidade humana. Ela encara o conceito de horror Lovecraftiano, a insignificância humana diante de forças cósmicas conscientes e também incompreensíveis. Nyarlathotep não é apenas uma entidade poderosa, é o próprio caos consciente personificado. Rei Escarlate. O SCP-001, ou então o Rei Escarlate, é uma das entidades mais perigosas do universo SCP Foundation, retratado como múltiplas propostas narrativas como um deus cósmico primordial de destruição e sofrimento. Ele simboliza o conflito entre o mundo arcaico, baseado em brutalidade e dominação, e a modernidade racional e científica. O Rei Escarlate ele é descrito como um velho deus, uma entidade anterior ao tempo cuja existência visa corromper e subjugar todas as dimensões da criação. Dependendo então da narrativa, ele nasceu como Haraki, o menor dos deuses primordiais, surgido do abismo ou então da árvore do conhecimento, e para crescer em poder devorou seus próprios irmãos divinos e declarou guerra contra a própria criação. Na interpretação da proposta de Tufo, ele não é apenas um ser físico, mas uma entidade ou então uma ideia viva formada pela tensão entre a violência do passado e o vazio pela modernidade, existindo no plano noético da consciência humana. Assim, o Rei Escarlate pode existir simultaneamente como entidade cósmica e conceito metafísico. O objetivo do culto é trazer o Rei Escarlate ao mundo primário, acreditando então que o colapso da própria civilização moderna restaurará o verdadeiro propósito da humanidade. Diversas tentativas de invocação foram impedidas pela Fundação e pela também coalizão oculta global. Ele conecta diversas narrativas importantes, incluindo
também o SCP-231 e o SCP-2317, servindo como um elo mitológico entre diferentes histórias do universo SCP. Também é apresentado como uma encarnação do demônio escarlate, a personificação de emoções negativas, contradições narrativas e forças fundamentais da própria ficção. O Rei Escarlate não é apenas um vilão, mas sim uma catástrofe metafísica viva. Ele representa o ódio absoluto contra a existência, funcionando simultaneamente como entidade cósmica, o conceito filosófico e força narrativa primordial, capaz de destruir realidades infinitas e conceitos fundamentais e até leis lógicas que sustentam a criação. Deuses do Caos. Os deuses do caos, também chamados de poderes ruinosos, são entidades divinas do universo Warhammer 40k e também Warhammer Fantasy. Eles não são deuses tradicionais, mas sim manifestações conscientes das emoções e desejos das criaturas sencientes, existindo em Warp, ou então o Reino do Caos, um plano psíquico paralelo ao universo físico. Essas entidades representam o aspecto mais extremo da mente mortal, sendo então simultaneamente adoradas e também temidas pelas suas capacidades de corromper, transformar e destruir civilizações. Os principais deuses do caos são Koornir, o deus do sangue, guerra, fúria, representa também a violência, combate direto e honra marcial, baseada então na força. Tizete, deus da mudança, ambição e feitiçaria, associado então à magia, conspiração, manipulação e também destino. Nurgle, deus da decadência, doença e também resistência, concede bênçãos de penitência e também uma forma distorcida de vida eterna. Sleipnir, deus do prazer, excesso e perfeição, nascido do hedonismo dos Eldars, simbolizando então a busca infinita pelas tentações e também satisfação. Os deuses surgiram da energia emocional coletivo das espécies inteligentes, emoções como raiva, esperança, medo e também desejo. Ao longo então de milênios, essas energias psionicas ou psíquicas se condensam até formar entidades autoconscientes capazes de mudar o Warp, por exemplo. Embora então sejam essencialmente imortais, seu poder depende do fluxo contínuo dessas emoções mortais. Entre si, eles travam uma guerra eterna chamada então de Grande Partida, disputando a supremacia dentro então do Warp, conflito que se manifesta no universo físico através das guerras, possessões demoníacas e também colapso de civilizações. Os deuses do caos são servidos por cultos formados pelos humanos, alienígenas e também entidades demoníacas. Seus seguidores mais famosos são os Marines espaciais do caos, antigos guerreiros imperiais corrompidos. Cada deus concede marcas ou então bênçãos aos devotos, transformando então eles gradualmente em monstros mutantes, demônios ou então príncipes demoníacos. Essas forças constituem uma das maiores ameaças do império da humanidade e também a estabilidade da galáxia. A adoração contínua dessas entidades alimenta conflitos, heresias e também guerras que moldam constantemente os mundos mortais e a própria realidade. Feterine Augusta Aurora. A Feterine é uma bruxa da obra de Umineko, criada pelo Ryoki 07, conhecida como a bruxa da observação e do teatro e do drama. Ela representa o nível mais elevado entre as bruxas do universo, quase onipotente e frequentemente descrita como uma entidade criadora. A Feterine é a forma de bruxa de Toya Hashiro, uma escritora que observa e manipula eventos dos jogos de Beatrice no metaverso. Ela vive no metamundo, um plano narrativo acima das realidades convencionais, e é considerada uma bruxa eterna. A sua existência transcende o conceito de tempo e também de espaço, sendo então um ser quase ilimitado que enxerga toda a saga como uma peça teatral escrita por ela mesma. A Feterine, ela domina a manipulação da realidade, tempo, espaço e casualidade, podendo também literalmente reescrever o enredo da própria história. A habilidade chamada então de Poder do Lápis, ela detém a consciência quase oniconsciente e também poder de criar universos inteiros, além de
resistir a ataques conceituais. E dentro então do cânone de Mineco, a Feterine ela é observadora suprema, responsável por interpretar e às vezes alterar o rumo das narrativas da Beatrice e de outras bruxas. A sua presença simboliza também a autoconsciência metanarrativa da série, questionando a relação entre o autor, o personagem e o leitor, em uma ficção onde a própria realidade é um texto em constante reescrita. A Senhora da Dor. A Senhora da Dor é uma entidade misteriosa e também onipotente do universo de Dungeons & Dragons, a guardiã e também soberana de Sigil, a Cidade das Portas. E no cenário da campanha de Planescape, a sua função central é manter o equilíbrio e impedir que deuses ou outras forças extraplanares dominem a cidade, sendo então uma guardiã temida e também reverenciada, mas jamais adorada. A Senhora da Dor se manifesta como uma mulher alta, envolta de mantos, cujo rosto é circundado por lâminas flutuantes e seu olhar ou sombra pode então dilacerar a carne ou então aprisionar o alvo em um dos seus labirintos, dimensões de punições sem saída conhecida. Ela controla todos os portais e Sigil, abrindo ou selando caminhos entre os planos conforme a sua vontade. A sua presença impede qualquer divindade de entrar na cidade, tornando Sigil um refúgio neutro no multiverso. Ela também é capaz de criar labirintos extraplanares e reescrever as leis do local, demonstrando então o poder além do nível divino. O verdadeiro ser por trás da própria Senhora da Dor é tanto quanto incerto. Rumores descrevem ela como uma prisioneira de Sigil, filha então de Poseidon, ou membro então dos antigos irmãos, entidades pré-multiversais que dominam a linguagem primavera. Outras lendas veem ela como uma força conceitual do equilíbrio ou então encarnação dos próprios limites que mantém a ordem planar. Unglionte é uma aranha do universo da Terra-média, criada então pelo Tolkien. Ela aparece principalmente em Silmarillion como uma entidade maligna em forma de aranha gigantesca. Associada então à destruição das duas árvores de Valinor, ela é lembrada como uma das forças mais antigas e misteriosas da escuridão em Arda, temido então até mesmo pelo Morgoth. As origens de Unglionte permanecem obscuras e algumas tradições élficas afirmam que ela surgiu do próprio vazio anterior à criação do mundo. Outras consideram ela como então uma Maia, um espírito imortal corrompida pelo Melkor. Em qualquer hipótese, ela personifica a fome e o vazio, sendo então capaz de tecer desluz, uma treva tão densa que consome a própria luz. Ungoliot vivia escondida em Avatar nas sombras das montanhas de Pelori. Melkor a persuadiu a auxiliá-lo, prometendo então dar toda a luz que desejasse. Juntos, eles se infiltraram em Valinor e Melkor feriu as duas árvores com a sua lança negra e Ungoliot sugou a seiva luminosa, envenenando e extinguindo a luz do mundo. E ao devorar também as fontes luminosas de Varda, cresceu desmesuradamente, aterrorizando o próprio Melkor. E após o saque das joias dos Noldor em Formenos, Ungoliot exigiu de Melkor as Silmarils, e quando ele se recusou, ela o atacou, envolvendo então em suas teias até os Bolgos o salvarem. Fugindo então, ela se refugiou nas montanhas do terror, onde gerou horrendas crias, entre elas a aranha Shalabot. Consumida por fome insaciável, desapareceu no extremo sul da Arda. As lendas dizem que acabou devorando a si mesma. Ungoliot simboliza a escuridão primordial e a ganância absoluta. A sua destruição das árvores provocou o escurecimento de Valinor e desencadeou os eventos centrais da Primeira Era, incluindo a rebelião dos Noldor. Sapiens Celestiais. Os Sapiens Celestiais são uma espécie de seres cósmicos quase onipotentes do universo de Ben 10, originários da dimensão chamada então de Forja da Criação. Esses seres têm poder de alterar a própria realidade, tempo e o espaço com um simples pensamento. São conhecidos como ter essa natureza divina e também pelas personalidades múltiplas que limitam as suas ações. Cada Sapien Celestial abriga pelo menos duas consciências, a voz do amor e a voz da compaixão, geralmente feminina, e a voz da raiva e agressão, masculina. Ambas devem concordar para que qualquer ação ocorra, e o que torna a raça dos Sapiens Celestiais indecisa. E no caso então do próprio Alien X,
diz, ainda há uma terceira voz, a voz da razão, representada pelo próprio Ben, e essas disputas mentais podem durar eras inteiras, deixando então o corpo físico imóvel, e conforme então o tempo, o Ben conseguiu superar essa fraqueza. Sapos celestiais são capazes de criar ou recriar universos, manipular o tempo, a gravidade e gerar buracos negros, e se teletransportar, alterar seu tamanho e duplicar infinitivamente e até anular efeito de outros seres da mesma espécie. São seres praticamente mortais, invulneráveis à destruição universal, e entre suas restrições, a preservação do multiverso de Arcte, um código que limita o uso de seus poderes para evitar o colapso cósmico. Os sapos celestiais representam o ápice das transformações do próprio Omnitrix. Gritadores de padrão. As gritadoras ou gritadores são entidades ficcionais do universo SCP, representando então um dos conceitos mais abstratos e também ameaçadores desse conto. Elas são seres conscientes que existem fora da realidade, condenadas à não existência e à dor eterna. Seu perigo deriva então do fato de que simples percepção humana pode trazê-la novamente à existência, ameaçando toda a criação. Segundo vários relatos do cânon de SCP, os gritadores foram uma raça antiga do primeiro Hittite, destruída por uma força abstrata chamada padrão. Ao perderem o corpo e também a identidade, restaram apenas como consciência e também sofrimento puro, virando ecos da própria estrutura da existência. Informações que imploram por serem lembradas, mesmo que isso traga a catástrofe. Como seres sem forma física, os gritadores manipulam a realidade, informação e a percepção e podem corromper os dados, invadir máquinas ou mentes, ou então alterar o próprio espaço. A sua existência, ela é paradoxal, não pode ser destruída, apenas esquecida. O conhecimento coletivo sobre eles é uma arma dos dois gumes. Quanto mais se fala, mais reais se tornam. Os gritadores simbolizam o medo metafísico de ser esquecido e o terror da consciência em um universo indiferente. A escuridão que jaz além do tempo. A escuridão é uma entidade cósmica presente no mito-verso de Stephen King, especialmente associada às forças do caos e do vazio que se opõem à ordem universal representada pela própria Torre Negra. Se trata então de uma presença extradimensional que simboliza a inexistência e o próprio desespero absoluto. No cânon mitológico de King, o macroverso abriga entidades opostas, o branco, que representa então a criação, e o caos, cuja a forma extrema é a escuridão que jaz fora do tempo. Esta força não possui forma física definida. Ela é descrita como uma ausência total de luz e matéria, um vazio consciente que antecede o próprio universo. A Torre Negra, o pilar de todos os mundos, ergue-se como então uma barreira que mantém a escuridão afastada. O colapso dos seus feixes abriria o caminho para que essa entidade dissolvesse todas as realidades. Personalidades como Randall Flagg, o Rei Carmesim e os Cantoi são vistos como agentes indiretos dessas forças, trabalhando para o retorno do nada primordial. Ela funciona como uma metáfora do caos final e da dissolução da consciência, o anti-ser, que ameaça o equilíbrio do universo ficcional. Mas diz aí, qual entidade cósmica é a mais poderosa para você? Sugira novos temas de vídeos, segue o canal também para poder acompanhar mais novidades envolvendo a ficção. Muito obrigado, valeu, falou e até mais.